Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você é o meu convidado, você é a minha convidada para assistir esse curso, tá? O curso sobre gestão estratégica, na verdade, né? Então a gente vai falar muito sobre estratégias de negócio. Então eu quero falar aqui com você sobre estratégia de negócio e também a gestão dessas estratégias, né? Um pouco de gestão estratégica. Durante esse curso, vários conteúdos nós seremos abordados, com conteúdos teóricos, é claro, né? Mas no final eu quero deixar duas aulas bônus para prática, né? Como a gente vai construir um plano de ação, vou te mostrar a prática de como construir um plano de ação, vou te mostrar ali práticas de como você vai aplicar a estratégia de fato dentro do teu negócio, seja você um empreendedor, uma empreendedora, seja você um gestor, seja você uma gestora, um profissional aí que vai estar atuando dentro da área da gestão estratégica, trabalhando com estratégias de negócios, tá? Então, o principal ponto que nós vamos trabalhar aqui, e eu quero que você preste muita atenção, eu quero que você acompanhe, tá? Tem a apostila desse curso para você fazer o download também, acompanhar tudo isso para que a gente possa de fato ter uma percepção bem legal do que é essa estratégia de negócio. Tá? Essa aula aqui vai ser uma aula introdutória para a gente poder abordar alguns temas e entender o porquê que nós devemos estudar estratégias. Por que quando a gente fala de negócios, nós precisamos estudar e entender de estratégia. Eu sempre gosto de dizer, né, que no Brasil, né, se você pegar dados aí, por exemplo, dados do IBGE, por exemplo, dados aí do próprio Sebrae, que dá apoio para micro e pequenas empresas, cerca de 2.000 empresas, né, fecham as portas em 2 anos. Então, tipo assim, ó, fecham as portas. Isso aqui é uma estatística do próprio Sebrae e tudo mais. 2.000 empresas fecham as portas a cada 2 anos. Então, se eu pegar ali, uma empresa vai sobreviver pelo menos 2 anos aqui. Por que isso? Porque quando a gente fala de negócio, nós estamos falando de competitividade. Nós estamos falando disso aqui. Ó. Nós estamos falando de mercado. E quando nós estamos falando disso aqui, nós estamos falando de concorrentes. Quando nós estamos falando disso aqui, nós estamos falando de consumidores. Termos muito específicos e termos muito difíceis de se compreender se eu não tiver um pouco de estudo, se eu não estiver me aprofundando, se eu não estiver toda hora me aperfeiçoando. Então, quando nós falamos de estratégias de negócio, eu estou sempre olhando para o meu consumidor, quem que está consumindo meu produto, versus quem que também está competindo comigo dentro desse mercado. Por quê? Porque o mercado ele é finito. Ele não é um mercado infinito, ele não é um mercado que existe, ele é pequeno, né? Alguns são maiores do que outros, mas são finitos da mesma forma, tá? Não tem essa visão de ser muito grande. Então, toda empresa que quer crescer, que quer se desenvolver, ela precisa entender esses conceitos importantes que gerem, né, e vão gerir e vão reger toda a forma dela negociar, como que ela vai de fato se portar no mercado. Por isso é importante a gente estudar estratégias de negócio e estudar gestão estratégica dentro de negócios, para que a gente saiba aproveitar esse mercado finito, aproveitar todas as oportunidades, correndo sempre o menor risco, né? Ou seja, quando nós falamos de mercado, nós estamos falando de risco. E eu preciso sempre correr o menor risco possível para eu conseguir entregar a maior entrega, a maior lucratividade, o maior retorno com o menor risco. Isso que a gente vai fazer. Quando nós falamos de estratégia, a gente sempre começa a pensar de para onde que nós iremos, né? Então, imagina só, vou desenhar aqui um barco, né? Vou desenhar aqui, então, tem aqui um barco, vou fazer um barquinho aqui, ó. Vou fazer um barquinho aqui, um veleiro, e ele está a caminho aqui dessa ilha. Ele vai estar a caminho aqui dessa ilha, fazer aqui uns pezinhos de coco aqui, fazer um desenhozinho da ilha. Ou seja, esse barco, ele sabe onde ele quer chegar. E aí ele sabe a distância que ele está. Então vamos supor aqui que ele está a 50 quilômetros da ilha. Se ele está a 50 quilômetros da ilha, ele sabe qual que é a velocidade que ele precisa estar para chegar lá, né? Qual que é a velocidade. Ele sabe quando ele vai chegar. E como ele está com o barco, né? Ele sabe como ele vai chegar.
ele sabe como ele vai chegar. Tudo isso por quê? Porque não só ele sabe muito bem aonde ele quer chegar, ele tem objetivos definidos, ou seja, ele tem de fato uma visão estratégica, uma visão de onde ele quer chegar, mas ele também tem as ferramentas para isso. O que ele tem? Por exemplo, ele tem uma luneta, ele pode ter um GPS, ele pode ter um mapa, ele vai ter de fato as ferramentas que vão nutrir que ele consiga estabelecer, olhar para a ilha e falar, é a ilha que a gente está procurando, está a 50 quilômetros daqui, é onde nós iremos chegar, e eu vou chegar em tal horário, né? Vou chegar em tal horário porque eu consigo andar em tal velocidade. Agora imagine que esse barco ele não tem controle da velocidade. E por quê? Porque ele é movido pelo vento, ele só é um veleiro, né? Então ele só tem um vento para chegar. Ele não vai conseguir dizer qual que é a velocidade que ele está, ele não vai conseguir prever quando ele vai chegar. Ou seja, o que eu quero dizer com esse exemplo aqui? Que não basta só eu criar estratégias, não basta só eu querer fazer as coisas, eu preciso o quê? De ferramentas e eu preciso ter o controle das coisas, ou seja, eu preciso ter a gestão daquilo que está sendo feito. Se eu não tiver a gestão do que está sendo feito, eu não consigo realizar quase nada. Então, ter essas ferramentas, esse contexto, faz com que nós consigamos atingir os melhores objetivos. E atingir o objetivo é sempre olhar para frente, tá? Então, eu sempre falo que eu vou definir um objetivo. Então, imagina que a gente está nesse ponto A e nós temos aqui um ponto B, tá? O que vem a ser a visão estratégica que nós tantos falamos? O que vem a ser estratégia? É como que eu vou traçar esse caminho até aqui, ó. Então a estratégia ela sempre vai responder como. E ela vai nos preparar para dizer o que faremos. Né? Então, o que faremos? Ela diz o como faremos, primeiramente. Tá? E ela vai também nos ajudar a entender o que faremos. Por quê? Porque se eu digo para você o seguinte, olha, eu quero como objetivo faturar 500 mil por mês. Esse é o meu objetivo. Tá? E aí você vai me dizer como. Aí você pode ver, olha, vamos ter que estressar canais de venda, nós vamos ter que olhar para os produtos, nós vamos ter que olhar para preço. Então aqui eu estou dizendo como. Só que perceba que para cada um desses ele vai trazer o quê? Porque, poxa, eu tenho como, beleza, eu preciso estressar mais canais. Esse é o como, eu vou chegar lá, beleza. Mas o que eu vou fazer para estressar esses canais? E aí eu vou destrinchando toda essa visão estratégica, vou destrinchando todas essas questões. Então, é muito importante eu sempre entender aonde eu quero ir, entender quais são os meus objetivos, para que eu consiga traçar estratégias. Primeiro eu construo objetivos, para depois eu construir estratégias. Tem pessoas, de fato alguns empresários que tentam construir primeiro a estratégia para depois definir o objetivo. Vai dar errado, porque percebe o seguinte, olha, eu vou fazer o desenho aqui, você vai entender por que primeiro nós temos que definir o objetivo, para depois eu definir de fato o caminho, né? De fato, o que a gente vai fazer. Imagina só que a gente está aqui no ponto A. E aí você começa a definir a estratégia. A gente vai fazer isso para atingir o quê? Ele pode ir por esse caminho, eu posso pegar esse caminho, eu posso pegar esse caminho, eu posso pegar esse caminho, que vai fazer tudo isso aqui, ó. E aí, chegar aqui no final, ele vai ter resultados diferentes. Então aqui eu estou no objetivo C, aqui eu posso ter o B, ó. Aqui eu tenho D e aqui eu tenho E. Então percebe que eu posso ter vários caminhos diferentes, com vários finais diferentes, e talvez o melhor seja esse aqui, mas como eu não defini o que eu quero, qualquer caminho vai servir. Então sempre aquela velha frase que o pessoal fala, uma frase clichê, eu não gosto muito de usar ela, mas é uma frase que define muito bem isso aqui. Para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Só que esse caminho vai ser mais sofrido. Então a estratégia, ter uma estratégia construída e ter esse objetivo definido, ele ajuda a gente a quê? A ter percorrer um caminho mais rápido, percorrer um caminho menos doloroso, percorrer um caminho, como eu falei antes, que vai ter menos risco e vai ter mais retorno. Afinal de contas, como empresário, como empresária que nós somos, empresários que nós queremos ser, eu preciso sempre olhar para o retorno querendo reduzir riscos. Olhando todo o objetivo que eu defini, sempre um objetivo em que eu vou obter um maior retorno, esse é o ponto, esse é o caminho correto, e aí a estratégia vai ajudar a gente a chegar até lá. Por isso
novamente, a importância de estarmos estudando questões de gestão estratégica, estratégias de negócio, que é o que você vai aprender no decorrer desse curso completo. Então, para cada aula, eu vou trazer temas específicos para a gente poder discutir essa visão estratégica de negócio e aí essa gestão estratégica para a gente poder sentar, chegar no final do curso, quando você finalizar as aulas, você falar, poxa, eu consigo construir uma boa estratégia para o meu negócio, para a minha vida pessoal, para a minha empresa, se eu estou trabalhando, se eu sou o dono, se eu sou a dona, proprietário, se eu funcionário, eu vou conseguir. Beleza? Então eu espero que você tenha entendido, espero te ver numa próxima aula. Muito obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar. Aguardo sua matrícula. Até breve.